Explicar o povo. Eu creio nisso. Meu Deus. Começou dois. Eu e a esposa. Glória a Deus. E eu falei, Senhor, não existe pastor. Isso aí é bom. Não convidei o presbítero Leonardo. Não convidei o presbítero Diego. Não convidei a minha mãe, a irmã Vera. A diaconisa Leite, ela foi meio que... Né, diaconisa Leite? É coisa do tempo já, né? É coisa antiga. Ela já sabia, né? Eu já tinha falado com ela. Falou comigo, mas eu falei, eu estou bem o dia todo. Porque é uma responsabilidade muito grande liderar o povo. Porque um líder, para que ele seja forte, ele tem que estar servindo o meu forte. Está entendendo? Liderar, qualquer um pode levantar para liderar. Mas fazer o povo entrar na terra que Deus prometeu não é qualquer um, é só aquele que Deus levantou. Aleluia. Porque aquele que Deus levantou, Deus o capacita. Aquele que Deus levantou, Deus disse para ele: vai nessa tua força, porque eu estou contigo, eu esforço, te ajudo, te sustento com a testa da minha justiça, não te deixarei, não te desampararei, aonde tu colocar as plantas dos teus pés, eu serei contigo, você vai possuir, você vai tomar posse e eu vou te dar por herança. Deus é que levanta os líderes. E um dia alguém falou para mim: o Senhor te levantou. Eu não vejo Deus por isso. Glória a Deus. Porque se não for o Senhor, nenhum de nós estaremos aqui hoje. Há muito tempo já teríamos sido tragados pelas ciladas dessa vida. Verdade, Deus. Mas o Senhor, mesmo em meio à dificuldade, irmãos, Ele se compadecia de nós, nos tirava da situação difícil e nos dava momentos de alegria. Ninguém vive dia de dor o tempo todo. Mesmo estando longe do Senhor, Ele é muito bom. Quando a gente pensa que não está aguentando mais, é um pequeno refrigério. Mas depois Ele deixa a dificuldade voltar de novo. Depois Ele deixa o problema vir de novo. Sabe por quê? Porque nós precisamos entrar no refúgio dele. E se Abraão não sai por bem, irmão, Abraão sai através de um mal. Porque às vezes Deus está falando comigo e com você, e nós estamos teimando, sendo rebeldes. Queremos fazer a nossa própria vontade e o nosso próprio tempo. Então Deus começa a permitir que situações difíceis começam a acontecer. Às vezes Deus está falando para você: eu não quero você de conversinha mais, que não convém, que não é conveniente com amiguinha ou com amiguinha. Talvez Deus já tenha falado para você: olha, esse horário que você tem andado não está me agradando não. É hora de você estar em casa, porque o teu pai e a tua mãe estão preocupados com você. Você precisa honrar o teu pai e a tua mãe. A gente vai de bobo, desentendido, não acredita, desobedece. Aí Deus começa a deixar o mal acontecer. Não é a vontade de Deus. Não é o querer de Deus. A vontade de Deus é que nós ouçamos a sua voz e a obedeçamos. Mas quando nós não fazemos isso, o problema é a dificuldade também. Aconteceu isso com o povo de Deus. Mas Deus falou: vocês não vão ficar para sempre assim, não. Vocês não vão ficar, porque eu não chamei vocês para isso. Eu não chamei vocês para isso. Eu chamei vocês para serem um povo alegre. Glória a Deus. Eu chamei vocês para andarem na minha presença. Aí nós já vemos lá o povo preso no Egito, clamando socorro, pedindo ajuda. E Deus envia quem? Moisés. E quando Moisés chega no Egito, ele vai primeiro, o povo mostra os sinais que Deus deu, para que ele fizesse a presença do povo. Que não são os mesmos sinais que ele faz na presença de Faraó. São sinais diferentes. Tem sinais que é para o povo de Deus. Tem sinais que é para o ímpio ver que Deus está no meio do povo. Tem coisas que Deus faz para a glória dele na nossa vida. Para nós entender, Deus é conosco, Ele faz milagres.
milagre, Ele faz maravilha, Ele cura do mal, Ele corta laço, Ele entra com providência. E tem coisas que Deus faz pro ímpio ver. Porque se precisar matar, Deus mata. Porque se precisar, nós vamos colocar no leito, Deus ainda põe. São sinais diferentes. Jesus, Para aleluia. mostrar. Peraí, sou eu, o Deus daquele povo. Jesus, aleluia. Sou eu, o Deus daquele povo. Aquele povo não está na presença de Baal. Aquele povo não está na presença de Astarote. Aquele povo não está na presença da rainha do céu. Aquele povo não está na presença de Dagom. Aquele povo anda na minha presença. Cuidado quando falar deles. Glória a Deus. Vigia! Porque é meu povo, menina dos meus olhos. Sinais diferentes. Deus vivo, aleluia. E quando ele vai estar dentro do faraó, o faraó fica meio assim, ele diz, ó, Deus mandou dizer, deixa aí o meu povo, para que me celebre no deserto. Faça a festa para mim no deserto. O que Deus queria que o povo fizesse no deserto? Servisse a ele com alegria. Deus, glória a Deus. Você está no deserto, não está? Mas cadê a alegria? Glória a Deus. Você está no deserto, não está? Mas cadê a paz? Deus. Será que o problema está em Deus? Porque Deus te enviou para o deserto e te abandonou no deserto? Ou o problema está em você que abandonou Deus estando no deserto? Porque não tem jeito, presbítero. Não tem jeito, irmão. Você vai passar pelo deserto com Deus ou sem Deus. Você vai passar pelo deserto com Deus ou com as imagens de estrutura. A escolha é tua. Com Deus, você vai passar o deserto, vai passar o Jordão, vai entrar na terra, a muralha vai cair. Sem Deus, você vai ser vítima do deserto. Aleluia. Meu Deus. Deus vivo, aleluia. Prova para mim, pastor. Moisés subiu para orar, irmão. Moisés subiu para orar. 40 dias o povo disse que Moisés morreu. Foram até Arão, que era o vice-líder, o segundo líder, o vice-presidente da obra, e falaram com Arão: Arão, Moisés é morto. Faz um Deus para nós que vai adiante de nós. Sabe qual é o problema, presbítero de Deus? Tem muita gente que o corpo está aqui, mas o coração está lá, está lá fora. Ainda está na feitiçaria, ainda está na idolatria, ainda está na mentira, ainda está na fofoca, ainda está no erro. O corpo está aqui. Deus trouxe o corpo está aqui. Deus pode fazer isso. Mas o coração daquele povo havia ficado no Egito. O sentimento daquele povo era de amor pelas coisas do Egito. Então, na primeira oportunidade, na falta de Moisés, ele diz: faça para nós um Deus que vá adiante de nós. Aí Arão falou: vamos esperar mais um pouquinho, se ele não aparecer, a gente vê. O que Arão devia fazer? O que Arão devia fazer? O nosso Deus já está adiante de nós. E não há necessidade de nós fazermos outro, porque se ele é o líder, segundo o coração de Deus, ele ia falar para aquele povo: lembra o que o nosso Deus fez no Egito? As imagens deles estavam lá, Anubis, Ra, Amon-Ra, Capeta, demônio, não sei quem, estava tudo lá. Você viu o que o nosso Deus fez lá? E agora você quer que eu faça uma imagem semelhante a deles para ir adiante de nós? Vocês estão loucos, só o Senhor é Deus. Está lá o presbítero Leonardo, em Maranhão. A obra vai indo, temos obras em Minas. Vamos para outros lugares onde o Senhor me enviar. Agora pensa bem, eu ficar sabendo. Porque o pastor não está lá em Maranhão, ou está lá em Malta, que os obreiros colocaram a imagem dentro da igreja. Esse é o Deus que vai adiante de nós. O que mais existe hoje são líderes bruxos.
A mulher vai colocar no YouTube. O que mais existem hoje são líderes frouxos. Ao invés de sair daqui, irmãos, para ir, está saindo daí para cá. Ao invés do pastor liderar a igreja como líder que Deus levantou, o pastor está sendo liderado pela igreja.